vídeo de hoje, né, eu vou estar falando aqui sobre a lâmpada, né. Então, para quem não sabe, né, até chegar, né, esse formato, chegar até essa estrutura, houve um processo, né, não foi simplesmente a primeira ideia que deu certo, né. Então a pessoa teve que ter uma perseverança para poder fazer a realização desse projeto, né. Hoje você vê aí muitas outras coisas que foram desenvolvidas através da pessoa que desenvolveu esse projeto da lâmpada, né. Então, de repente, né, levou meses ou até anos, alguns anos, para poder simplesmente a pessoa conseguir trazer, fazer ela ligar, né. Daí você também tem os seus projetos de vida e de repente você acaba desistindo, entendeu? Porque de repente você fez o primeiro protótipo e não deu certo, entendeu? Então, assim como a lâmpada também, né, que foi feita o projeto e no primeiro estágio até não deu certo, assim também pode ser você, entendeu? Porque às vezes você pode tentar e às vezes pode não dar certo. Daí o que vai acontecer? Daí você vai desistir dizendo assim, ó, eu tentei e não deu certo, né? Mas também houve uma perseverança também para trazer algumas coisas em existências. Assim como a lâmpada também, a qual a pessoa desenvolveu, o primeiro projeto também dela não deu certo, entendeu? Daí ela foi tentando até que finalmente houve a existência da lâmpada, né? E hoje você vê aí lâmpada de LED, outros tipos de lâmpadas que acabou vindo com consequências do desenvolvimento de um protótipo, né? Então, se um projeto de você não deu certo hoje, não quer dizer que o projeto não vai dar certo amanhã, entendeu? Você pode ir aperfeiçoando, até indo investindo em outros planejamentos, né? Que no final, com certeza, o seu projeto de vida, né, vai dar certo, entendeu? Então, se você quer ter sucesso na vida, não basta só simplesmente tentar uma vez, entendeu? E achar que na primeira tentativa você vai sair arrebentando, entendeu? Muitos sonhos foram construídos através de muito esforço, entendeu? Nem todos os projetos foi simplesmente na primeira tentativa que deu certo, entendeu? Então, se você quer ter sucesso na vida, tem que ter uma perseverança, não adianta. Tem que perseverar, entendeu? Você tem que focar naquele objetivo e fazer o máximo para conseguir, entendeu? Lutar até o fim, até conseguir. Você diz assim, ó, eu vou conseguir, eu vou conseguir, entendeu? Não adianta simplesmente tentar uma vez e desistir, entendeu? Porque todos os teus sonhos, de repente, vão ir e você não vai conquistar. Então daí você vai acabar batendo numa barreira e naquela barreira, em vez de você derrubar ela, você acaba pegando, voltando para trás, voltando para o ponto zero. Então você tem que pegar, bater naquela barreira e derrubar essa parede e ir em frente e ir até chegar aonde você quer. Não sei qual é o seu planejamento, mas eu tenho certeza que você pode alcançar, entendeu? Porque muitos projetos foram alcançados através de muita perseverança. Muitas coisas foram alcançadas através de muita perseverança. Então você tem que perseverar até o fim. Seja fiel até o fim e você vai ver que o seu sucesso vai chegar. Não desiste na primeira etapa. Vai em frente, continua, que tudo vai dar certo. E se você não é inscrito nesse canal, eu peço para você que você se inscreva. Se inscreva, deixe seu like aí, deixe seu comentário aí aqui embaixo, né, de o que você de repente está passando, o que você almeja na vida, entendeu? Que nós vamos estar fazendo vídeos motivacionais para estar colocando aí para você, tá levando aí para você aí ter sucesso na vida também, porque às vezes a gente não tem uma direção, né, e através de algo que a gente vê ali, a gente acaba se inspirando, lutando e alcançando os objetivos. E eu estou aqui para ajudar você a ter sucesso na vida, alcançar o seu objetivo e fazer a diferença nessa terra. Deixar o seu legado aí e a sua história. Tá bom, pessoal?